Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja sobre você. Que o amor do Senhor Jesus renove as suas forças. Que a graça do nosso Deus esteja aí fortalecendo o seu coração em Cristo Jesus. Como é bom estarmos juntos. Hoje é domingo, um dia maravilhoso, dia de estarmos em família, dia de irmos à igreja, dia de termos comunhão com Deus. Isso é todo dia, né? Mas hoje é um dia especial em que a maioria das pessoas consegue dar aquela parada e tirar um tempo maior para isso, né? Estamos meditando na Bíblia. Desde ontem começamos a ler o capítulo 5 do livro do Evangelho de Mateus, onde Jesus assentou-se no topo de um monte, de uma montanha, e começou a ensinar os seus seguidores. Você e eu também somos seguidores de Jesus. Se essas palavras ficaram marcadas no coração deles, ao ponto de Mateus registrá-las todas no seu livro, e deram 3 capítulos, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, é porque essas palavras elas formam juntas uma base para a fé cristã, uma base moral, uma base de princípios, de valores, de verdades eternas que Jesus comunicou no seu ministério. Então eu quero fazer um desafio para você antes de lermos o texto de hoje. Eu quero fazer um desafio para você de você ler, quem sabe hoje ou quem sabe amanhã, tirar esses próximos dias para ler esses 3 capítulos do livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7 na sua Bíblia. Leia o capítulo todo e vai anotando, vai marcando, sublinhando aquilo que você considera mais importante. Não lê com pressa, vai lendo e vai deixando o Espírito Santo falar contigo. É dessa forma que devemos ler a Bíblia, não com pressa, correndo. Sabe, se você está com aquela pressa, eu tenho que ler 2 capítulos hoje. Às vezes você não aproveita nada, você não... É que nem comer com pressa. É melhor comer menos e saborear e aproveitar do que simplesmente enfiar para dentro. Mesma coisa ler a Bíblia. É melhor ler 2, 3, 4, 5 versículos, ler um parágrafo, mas compreender o sentido, meditar naquilo e orar sobre aquilo, do que sair lendo correndo. Então você é meu convidado a ler aí, junto conosco, esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 13, do 13 até o 16, nós vamos ler hoje. Diz assim: Jesus disse: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como será restaurado o seu sabor? Para nada mais ele presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha. Também não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um pote, mas se coloca ela em um lugar alto, onde ela ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É maravilhoso a comparação que Jesus está trazendo nesses versículos. E ele está falando conosco, ele está dizendo: vocês são isso. E Jesus nos compara com 2 elementos muito importantes na sua época e ainda até os dias de hoje. Ele nos compara, nós cristãos, com o sal e com a lâmpada. Veja, naquela época o sal ele já tinha um papel de grande importância e até posso dizer muito maior importância do que nos dias de hoje. Atualmente nós usamos o sal como um complemento na alimentação, pelo seu tempero, pelo seu sabor,
o sal é importante para o nosso corpo também, para a nossa dieta, para a nossa alimentação. Sem o sal, nós passamos mal, ficamos doentes, a nossa pressão cai. Então o sal ele tem muitas funções ainda nos dias de hoje, né? É muito importante o sal. É um dos elementos mais importantes, né, que temos na cozinha. Porém, o uso do sal naquela época não era apenas limitado ao sabor ou à questão biológica da alimentação. Ele era também usado para conservar os alimentos. Não existia geladeira na época de Jesus. Antigamente, até 200 anos atrás, não existia geladeira. Então, quando se abatia um animal, era obrigatório ou você comia toda a carne naquele mesmo dia e no máximo 2 dias, ou você precisava conservar essa carne de alguma forma. E obviamente você mata aí um boi, por exemplo, ele fornece 200, às vezes até 300 quilos de carne. Onde é que você vai colocar toda essa carne? Onde é que você vai estar colocando tudo isso? Como é que você vai conservar esse alimento? Então, era feita a carne de sol, que a gente chama, né? Também aqui no Rio Grande do Sul, chamada de charque. Você coloca sal sobre a carne e deixa ela exposta, ou em um lugar onde tem fumaça defumando, ou então ela fica exposta no sol. E aí o próprio sol ele opera, fazendo com que o sal penetre na carne. O sal ele é um isolante contra bactérias, fungos, bacilos. Então ele impede que esses micro-organismos penetrem na carne e se alimentem dela e venham a estar decompondo a carne. Então ela não apodrece, ela não estraga, porque ela tem uma camada de sal protegendo ela. Depois, na hora do consumo, eles lavavam a carne e usavam ela para alimentação. Ela ficava um pouco mais salgada do que o normal, assim como o charque, ainda nos dias de hoje, a carne de sol, você vai usar na alimentação, né? Mas ela se conserva por muito tempo por causa do elemento químico que é o sal. Então, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, ele está dizendo o seguinte: é por causa de vocês que a terra é preservada da corrupção, é preservada de se destruir, de se apodrecer. Sem o cristão na terra, sem o Filho de Deus, o mundo já estaria perdido. Então, mesmo que a gente olhe para o mundo e diga, nossa, esse mundo anda num caminho perverso, anda num caminho mau. Se nós fôssemos tirados da terra, os filhos de Deus, o mundo seria muito pior e ele se destruiria. Então, Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam ser sal, vocês precisam conservar, para que o mundo não apodreça, para que as pessoas não se percam, não pereçam, não morram. Vocês, próximos a outras pessoas, vocês vão salvar essas pessoas, vocês vão conservar a vida delas. Além disso, o sal traz gosto, traz tempero. A vida sem gosto não tem sentido. Assim também, sem Deus, a vida não tem sentido, e nós trazemos Deus para a vida das pessoas. A vida sem o sal também é uma vida sem saúde. Então, Jesus está dizendo aí, vocês trazem saúde. Com isso, Jesus está nos falando uma coisa importante. E ele alerta aqui, se o sal perder o seu sabor, ou seja, se o sal perder suas propriedades, ele não tem mais valor nenhum. Ele se torna como que uma terra, e você vai jogar ela no chão e pessoas vão pisar em cima. Ou seja, cuidado para que você não perca o sabor. Você não pode ser igual ao mundo, igual à terra. Você precisa ser diferente, você precisa ser sal. E ele vai falar a mesma coisa comparando com uma lâmpada. Ele vai dizer, olha, vocês precisam refletir a luz. Naquela época, a lâmpada era uma lamparina, né? Acesa com azeite. O azeite era usado para queimar na lamparina. Os antigos, na nossa época, usavam querosene, usavam óleo de baleia, usavam outros elementos, mas vários elementos servem para queimar. Podemos comparar também com uma vela. É algo que está queimando e iluminando. Ninguém coloca uma lâmpada escondida debaixo de um vaso. Jesus vai dizer isso. Diz, olha, você não pega uma lâmpada e coloca atrás de um móvel escondido.
Não, você coloca a lâmpada num lugar alto. Já naquela época eles tinham os veladores, que eram lugares altos na parede, onde você colocava a lâmpada e ela iluminava todo o ambiente. Assim Jesus também está dizendo aí, vocês estão brilhando, há uma luz em vocês, mas não escondam a luz. Não escondam quem vocês são, não finjam que vocês não são filhos de Deus. Façam com que todos vejam a luz de Deus que brilha em vocês, através das boas obras de vocês. Ou seja, façam o bem. Sejam pessoas amorosas, sejam pessoas que perdoam, sejam pessoas que dão a outra face. Assim vocês vão brilhar. Mas não com a luz de vocês, porque vocês não têm luz própria, mas vocês brilham com a luz de Deus. É como a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol, e como é lindo ver a lua cheia. Esses dias o pastor Joel estava conosco, Joel Nunes, de Porto Alegre, um dos fundadores do ministério, junto com o pastor Isaías Figueiró, do Ministério Encontros de Fé, estava aqui em Novo Hamburgo e ele falou sobre esse texto. Me chamou muita atenção quando ele disse, olha, numa noite de lua cheia, você pode desligar todas as luzes e você consegue se enxergar. Você consegue ver o chão, você consegue ver tudo, parece que é dia. Mas a lua não tem luz nenhuma. Como pode então? É porque ela está exposta à luz do sol. A lua brilha, mas a luz não é sua. Assim também nós devemos brilhar, mas com uma luz que não é nossa, uma luz que aponta para Deus. Não vamos esconder. Tem gente que se esconde, tem gente que finge que não é cristão, que está no meio dos outros. As pessoas perguntam a sua opinião sobre um assunto e ele foge. Ele finge que não é com ele. Ele comenta como todo mundo comenta. Não, nós precisamos mostrar quem somos. Não precisamos ter vergonha nem medo. Não estamos aqui para julgar as pessoas, mas para apontar a luz. E a própria luz vai trazer julgamento. Porque agora, quando a pessoa se enxerga com a luz, ela pode ver o que precisa ser melhorado. Que nem uma casa, né? Você vai fazer a faxina, a primeira coisa que você faz é ligar todas as luzes, abrir todas as janelas para que você possa enxergar a sujeira. Agora, se não tem luz, você não enxerga a sujeira. Não é assim? Que possamos ser sal e luz, possamos conservar e trazer a visão das coisas. Amém? Querido Deus e Pai, nesse domingo oramos pedindo, ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a andarmos contigo todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida de comunhão contigo e refletirmos a Tua luz. Senhor, que nenhum cristão venha se tornar igual à terra. Que nenhum cristão venha perder a sua luz ou esconder a sua luz. Que não sejamos pisados por este mundo, mas pelo contrário possamos ser como o sal e como a luz, estar temperando, estar, Senhor, preservando, estar abençoando, dando tempero a esta vida, estar iluminando, trazendo luz, trazendo a visão das coisas. Usa-nos, Senhor, para isso, dá-nos boas obras, dá-nos, Senhor, sabedoria para vivermos de um modo que testifique da Tua pessoa, que ninguém negue a sua fé. Possamos, Senhor, ser filhos Teus nesta terra, fazendo a diferença. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Estamos juntos amanhã com mais um Devocional de Fé. Convide os seus amigos, compartilhe o Devocional e amanhã estaremos juntos na presença de Deus.